programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. Você não faz ainda um trabalho social, você não é voluntário, você não pratica cidadania, então assista sempre o nosso programa, porque aqui passam pessoas que apontam esses caminhos, apontam essas estradas, apontam essa jornada e você pode pegar na mão de um deles e segui-los, para que você também esteja nessa grande ciranda do bem. Você pode entrar no Face, programa Trilha Social, e lá você vai ver todas as pessoas que já passaram por aqui. Vai poder ouvi-las, as suas histórias, o que aconteceu na vida delas e como é que elas fazem esse trabalho social. E você pode se engajar em algum desses projetos ou então, se você tiver uma ideia, se você tem aí no seu coração uma vontade, porque às vezes a gente fica pensando um tempo, eu tenho uma vontade de fazer, mas não faz. Isso vai fazer com que você se movimente para isso. Procure a organização e leve a sua ideia. Porque às vezes você não faz parte de um projeto social e você tem uma ideia, você fala assim, mas eu como cidadão sozinho ou como cidadã sozinha não vou conseguir. Leve a sua ideia para uma organização, ela vai abraçar e vai abraçar você, o seu projeto, a sua ideia e você vai poder levar em frente. E se você já faz um trabalho e quer trazer aqui para o nosso programa, entre em contato pelo programa trilhasocial@bal.com.br e a gente vai ter uma alegria imensa em te receber aqui para você falar do seu coração, o trabalho que você desenvolve, para que outras pessoas sejam tocadas e possam também seguir a sua instituição ou o trabalho voluntário que você faz. Transformar vidas é uma ação de cidadania. Afinal de contas, ajudar o próximo é ajudar a nós mesmos. Quando nós limpamos um terreno que está ao lado da nossa casa, que está sujo, nós estamos ajudando a nossa casa a ficar limpa também. Imagine o que a gente não pode fazer quando a gente toca corações, né? Quando aquelas pessoas estão sofrendo, nós vamos lá e oferecemos a ela o nosso ombro, oferecemos a ela uma possibilidade melhor de vida. Ela melhorando, sabe o que acontece? Diminui a violência, porque a violência acontece justamente por isso, por falta de oportunidade, por exclusão. Vamos incluir todo mundo, vamos olhar para o próximo como nosso irmão, como alguém da nossa família, como um pai, como uma mãe, como um irmão, aquela pessoa que você mais ama. E assim você vai fazer a diferença. E falando em amar, em amor, em olhar para o próximo. Hoje nós estamos recebendo aqui Silmara Gabriela, ela é fonoaudióloga e ela trabalha no Centro de Atendimento de Crianças Autistas. E ela veio ao nosso programa para falar um pouco desse centro, o quanto é importante a gente ter um local para abraçar essas crianças, esses jovens, essas pessoas que têm o autismo. Muita alegria em te receber aqui, Silmara, tão jovem. O prazer é meu pelo convite e que entrada linda nessa introdução para a gente conversar um pouquinho sobre um trabalho voluntário, um trabalho com amor com as nossas crianças que têm autismo. E a questão do autismo, né? Bom, em primeiro lugar eu quero saber quem é Silmara. Silmara decidiu, você aqui é de Maceió mesmo? Eu sou nascida em Pernambuco, mas resido aqui em Maceió e a história começou aqui em Maceió mesmo. Como é que nasceu? Você foi convidada, você veio, tocou, porque algumas pessoas às vezes elas seguem e se engajam em algum projeto porque aconteceu alguma coisa na família, né? Uma pessoa teve um problema, precisou de sangue, não teve, uma pessoa da família morreu por falta de assistência, alguma coisa, então ela se engaja num projeto em função de um sofrimento. No seu caso. Qual foi o motivo? A minha história começou na faculdade. Até então, o conhecimento em relação a pessoas com autismo era zero, eu não tinha essa informação. E diante do segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica e era o foco em autismo. Então, quando chegou o convite para fazer essa pesquisa, eu não tinha noção do que era autismo no meu segundo ano de faculdade, né? E daí a informação não era tão atual, tão presente como é hoje. Então, fui muito franca, a minha orientadora disse, eu não sei o que é autismo, eu não sei essa linha que você segue, como é. E ela foi muito generosa de passar tudo isso para mim antes de iniciar a pesquisa. E com o conhecimento e com a prática, desencantei um amor incrível
por esse público, né? E em seguida eu tive uma aula, que foi o meu primeiro contato e na faculdade com o autismo, que é o autismo, a teoria. Eu já estava apaixonada por esse universo, por esse mundo azul. E daí, então, foi sendo feito pesquisas. No ano seguinte também teve mais pesquisas, né? Cursos voltados para a área. Nesse mesmo ano, comecei a fazer um curso específico. E quando eu finalizei o curso de fonoaudiologia, eu já estava completamente resolvida com a área que eu queria trabalhar e qual o público que eu gostaria de trabalhar. E, dito e feito, assim que eu saí da faculdade, já fui determinada a atender, a fazer atendimentos fonoaudiológicos para esse público. É interessante como a vida vai acontecendo, né? Quando a pessoa entra na faculdade, ela entra com uma intenção, mas ela não sabe ainda onde vai chegar. Onde vai chegar, o que ela vai encontrar ali. Ela vai com anseio, mas de repente ela descobre coisas que ela nem imaginava e envereda por outros caminhos, né? Exato. E foi o seu caso. Foi o meu caso. Eu, literalmente me apaixonei pela área. Eu acredito que na minha turma era a única que tinha encanto Se identificou, pelo público, né? Me identifiquei muito. E daí eu já vejo que de lá para cá aumentou a demanda de profissionais nessa área e, consequentemente, as informações também. Bom, nós temos aí uma dificuldade, né? As pessoas, às vezes, por terem um filho autista, às vezes esconde, né? Até uma época atrás, eu acho que agora a questão da informação, talvez até a própria internet. Hoje nós temos os meios de comunicação, são tão rápidos, você recebe muita informação o tempo todo. E isso também fez com que as pessoas que tinham problemas semelhantes também se reconhecessem ali e dissessem, pô, eu tenho que sair da toca, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que procurar ajuda. E com isso também vai nascendo um mercado profissional, mas é um mercado específico para as pessoas que têm problemas como esse, para que essas pessoas possam, não sejam excluídas. Porque a exclusão não é só, porque às vezes as pessoas pensam assim, aquela pessoa é porque ela não tem uma condição social, uma condição financeira, mas a exclusão por ser diferente. E apesar da informação estar muito ampla hoje, as redes sociais ajudam a informação, a demanda do mercado também, mas ainda existe o processo de aceitação, até você levar para um diagnóstico, né? A gente sabe que o autismo, conseguimos fechar um diagnóstico até os 3 anos, sendo que no primeiro ano de vida da criança já começa a surgir aos olhos dos pais, da sociedade, as primeiras características. Então, me fale um pouco, assim, já que você falou dessas características, fala um pouco o que é o autismo, quais são as primeiras características. Eu sei que não é uma só, são várias, e às vezes a criança tem, mas não é autismo. Então, para que você possa fechar, existe alguns pontos básicos para que você possa fechar esse diagnóstico, como você falou. Então, esclareça para os nossos... Vamos lá. O autismo ainda é uma patologia que ainda não há uma comprovação científica do fator determinante de uma criança nascer dentro do espectro, mas existem características específicas, existe uma tríade do transtorno do espectro autismo, onde é se dividido em 2 grandes grupos, né? A dificuldade na interação social, onde nós temos nesse grupo dificuldade na comunicação, interação. E nós temos um segundo grupo dessa tríade, que é os comportamentos repetitivos, né, inadequados, presentes, que a gente consegue observar em uma criança com autismo. E essas 2 características fortes que está dentro de um espectro, se a gente fosse visualizar, seria um arco-íris entre o mais leve e o mais severo, né, onde a criança está dentro desse espectro, né? Então, hoje a informação tem, então hoje quando uma criança, ela não interage, ela não brinca com outra, a fala está demorando a vir, já se tem uma pulguinha atrás da orelha, como diz no ditado popular, e os pais tentam buscar ajuda, mas ainda existe um receio do medo de ser, né? Mas o que observa que ao passar dos dias, as crianças estão vindo mais recentes. Então, a criança que vinha com 3 anos, que é o marco para fechar o diagnóstico, hoje tem crianças que estão vindo com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio. Sendo que cada faixa
de idade, a demanda, né, está mais visível se Por for exemplo, dentro do espectro. você falou de uma faixa etária bem perto, assim que acabou 6 meses. Uhum. Qual é a reação que a criança tem, ou a falta de reação que a criança Então, tem para poder... Vamos falar da falta, Tá. né? Então, com 6 meses, o que a gente acho que é interessante a gente saber o que é esperado para a idade, para a gente poder ficar com o sinal amarelo aceso. Né? Então, com 6 meses, o que é que uma criança de 6 meses já tem que apresentar? A criança com 6 meses, ela já tem uma interação com a mãe, com o pai, com o convívio social de casa, né? Essa criança já está começando um balbucio, essa criança já tem busca pelo ambiente, né? Ela já está começando o desenvolvimento motor também. Senta, tá engateando, já tá um balbucio, né? Chama pelo nome, já tem um reconhecimento que é o fulaninho, então responde, tem curiosidade, já tá fazendo um jogo simbólico do brincar, tá atento a tudo. E uma criança que a gente já observa que pode estar dentro do espectro autista, a gente já nota a sua ausência social. Então, tá mamando, mas não tá olhando para a mãe, pega os brinquedos sem fazer função, zero comunicação, né? A gente sabe que a fala pode vir até os 2 anos de idade, mas até os 2 anos essa fala já tem que estar emergindo. Então, tá com 6 meses sem nenhum balbucio, tá com 1 ano nenhuma palavrinha, então é algo normalmente que chama atenção. Pode ser, mas pode não ser. Pode não ser. Né? Por isso tem que estar atento. Tem que estar atento. E como o autismo está muito em alta, né? Os pais, a primeira patologia que vem pode ser o autismo, mas pode ser qualquer outro tipo de patologia. Um atraso simples, uma alteração auditiva, falta de estímulo, que hoje a gente sabe que é uma correria. Então, sentar para brincar com a criança, dar atenção. Hoje, normalmente, são babás, são pelos avós. Então, será que está sendo estimulado da melhor forma? Então, pode ser só um atraso simples no desenvolvimento, como algo até chegar a ser o autismo. Então, o autismo... ele não tem, você tem que observar. Então, é muito importante que observe, é bom que os pais leiam, né, a faixa etária que seu filho tem, os meses que ele tem, o que é esperado para você começar a prestar atenção. Isso, o diagnóstico é clínico, ele não é através de um exame de imagem, não é através de um protocolo. Claro, existem protocolos de rastreamentos, né, como por exemplo o MCHAT, que desde o ano passado os pediatras aplicam com crianças a partir de 2 anos que já têm alguma demanda, alguma queixa em relação aos pais, ou os próprios terapeutas aplicam durante a avaliação, né? Então, é observacional. Normalmente, a idade mesmo que instala, né, que a gente vê que está totalmente dentro do espectro, é com 3 anos, mas pode ser diagnosticado pelo neuropediatra a partir de 1 ano. Então, na realidade, quando você tiver essa dificuldade, procura um neuropediatra. Isso. Normalmente, a porta de entrada é um neuropediatra, né? Porque vem essa demanda dos pais que tá achando que o pequenininho está com atraso em certas habilidades, né? Não só da comunicação, mas movimentos repetitivos, seletividades alimentares, alterações sensoriais, motoras, se for o caso também. Então, o neuropediatra ele vai encaminhar para a equipe multidisciplinar. Como é um diagnóstico que é feito clínico, observacional, vai ser encaminhado para as áreas específicas que podem fazer a avaliação. Então, normalmente, quais são as áreas? Vai para um fonoaudiólogo para avaliar essas habilidades comunicativas, se elas estão presentes e esperado para a idade. Vai para uma neuropsicóloga para ver a questão dos comportamentos, né? E para uma terapeuta ocupacional. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, é feita a avaliação, normalmente com essas 3 especialidades, volta para o neuropediatra. Quando a criança é muito pequenininha, se coloca em intervenção precoce para iniciar as terapias, para desenvolver essas habilidades que até então estão com déficit. Então, o autista, você pode ajudá-lo também a ter uma melhor qualidade de vida? Sim,
Sim. De interatividade, né? Exatamente. Então, vai para... Se não conseguir, se o neuropediatra não fechar, né, mas está vendo que tem características fortes, é encaminhado para intervenção precoce. Né? Depois de 3 a 4 meses, volta para dar o CID ou não, né, que é o código específico da patologia. E com 6 meses a gente já consegue sentir, a gente terapeutas, né, já consegue sentir se a criança realmente está indo para um possível diagnóstico ou realmente só era um atraso e ela já consegue andar com os próprios pezinhos dela a partir de 6 meses. Isso é muito bom. O programa Trilha Social vai agora para um pequeno intervalo e nós voltamos já já e estou esperando você. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Silmara Gabriela, que é do Cuida, Centro de Atendimento a Crianças Autistas, é fonoaudióloga, e nós estávamos falando sobre essa questão da família. Em off aqui a gente estava falando da importância da família, da participação da família, mas para a participação da família primeiro tem que ter aceitação. Me fala um pouco sobre essa participação da família e o processo de aceitação, porque muitas vezes por não aceitar deixa de buscar o diagnóstico, ou então buscou o diagnóstico e se isola, não busca uma forma de cuidar, de ajudar, porque há um preconceito, há um medo, né? Sim. Um medo de se expor socialmente. Sim. Mas me fale um pouco sobre essas questões, porque você vive isso no seu dia a dia, na prática. Né? Na prática. E realmente, depois que vem do neuropediatra, então vem com a interrogação se é ou não é. Então vai para as terapias específicas, né? No meu caso, o que é mais evidente para a sociedade é a ausência da fala. Isso é inevitável. Então, tem vezes que a criança... É um dos primeiros sintomas. É os sintomas, e eu acredito que é um dos que mais os pais têm mais necessidade de ter uma evolução. Porque o que a gente diferencia dos outros animais é a forma que a gente se comunica. Né? A gente tem linguagem. Né? Então, meu filho idealizado não fala. Então, ele não faz parte dessas sociedade, né? Então vem com a sede de resultados e imagine, então essa família chega no consultório, né? O filho não está falando, está com uma patologia que ainda é temida, não é fácil aceitar. Imagine você ter um filho que você idealizou e ele não vive da forma que você imagina, né? Imaginou e idealizou durante 9 meses, né? E você agora... não controla a vida, né? Não. Não temos esse poder, né? Então, chega com ansiedade nível altíssimo e com perguntas, vai falar, né? Com quanto tempo vai falar, para poder eles nivelar com o padrão de normalidade, né? Então, a gente, além de ter o papel de ser terapeuta, a gente tem que fazer um acolhimento nessa família, né? A gente precisa acolher, orientar e esclarecer o que pode acontecer e o que não pode acontecer. E qual que é a maior dificuldade que os pais sentem? Aceitar o diagnóstico. Aceitar. Quando vem... não é. Acho que não é. Vamos procurar. Às vezes, já tem o CID, o neuropediatra coloca o CID, mas ainda não aceita. Não acho. E especialmente quando o autismo é leve.
Então, ele está muito funcional, né? São características específicas, né? Está muito funcional, então não acho que meu filho é autista, né? E fica naquela esperança, né? Então, é importante os terapeutas fazer esse acolhimento, até porque as terapias são intensivas, são semanais, você está em contato com aquela família toda semana. Tem crianças que vêm mais de uma vez por semana, dependendo da necessidade. E normalmente, assim que chega muito pequenininho, já quer colocar a semana toda, quer para o processo andar. Acelerar. Para acelerar, mas tudo no seu tempo, nem cedo, nem tarde, no momento da criança, né? Eu sempre digo aos pais que a tia, se eu não tenho, pode o prim-pim de fazer falar. É um trabalho interdisciplinar, né? Porque eu preciso de outras terapeutas também para fazer acontecer. E eu preciso também do apoio dessa família. Porque deve ter alguma atividade que o pai também tem que fazer, o pai e a mãe tem que fazer em casa. Os irmãos, a família. Sim, a terapia ela tem que ter continuidade em casa, né? Então, se em consultório eu tô com o objetivo inicial de fazer essa criança pedir o que deseja, ela só vai pedir lá na sala? Ela tem que pedir em casa, ela tem que pedir na escola, se já estiver em processo de escolar, né? Então, todo mundo tem que estar ciente de como deve ser cobrada essa criança para desenvolver com mais facilidade. E agora me chama a atenção quando você fala da questão da família, porque o pai vai e leva, o pai e a mãe levam a criança, e normalmente a mãe quem leva, né? Porque o pai está trabalhando, ou então ambos trabalham e dividem a função. Você também tem que chamar a família toda. Você tem que ter um momento com toda a família para que eles possam saber como conduzir essa terapia dentro de casa. Como é que eles podem colaborar? E as pessoas costumam, quando você chama, eles chegam junto? Como é na prática, Maristela? Na prática, se a terapia é de 60 minutos, 10 minutos antes de finalizar o tempo daquela criança, é convidado o pai, a mãe, a babá, quem levou aquela criança, para dar uma devolutiva, né? Nessa devolutiva, inicio, claro, falando os objetivos trabalhado com aquela criança no dia e o principal, a continuidade, a orientação de fazer em casa. Você tem que fazer assim, assim, assado. E também eu busco como é que essa criança está em casa. E é fato, a criança quando não consegue se organizar em casa por falta da orientação ser seguida, conseguimos sentir isso na sala, né? Então, não adianta dizer que treinou, que a gente sabe que não treinou, porque existe um comparativo de quando treina e quando não treina. Também existe a prática de convidar familiares, quem convive com essa criança, para fazer as orientações também, porque é um trabalho contínuo de se realizar em casa também. Só no consultório não resolve. Então, resolve, mas se a família ajudar, vai ser muito melhor, vai acelerar o processo, né? O processo de aceitação é um processo difícil para a família, né? Muito difícil. Você aceita. É um processo de luta, é um processo de aceitação, um projeto, é um processo de Conscientização também, né? Mas o aceitar é o mais difícil. Tem a negação. Então, quando vem que você observa que realmente está dentro do espectro e você afirma que é na sua visão como fonoaudiólogo, você vê que realmente os pais não aceitam, tem os que vão embora, mas depois volta quando aceita. Mas volta. Mas não é, a gente tem que se colocar também no lugar deles. Não deve ser fácil. Nesse trabalho que você desenvolve, o Centro de Atendimento a Crianças Autistas é um trabalho de voluntariado? Então, no Cuida, né, é uma instituição onde a gente atende crianças com autismo, né, atualmente são mais de 120 crianças atendidas, com terapias multidisciplinares e interdisciplinares, né, é pelo SUS, né, e lá se faz esse trabalho de atendimento exclusivo para essas crianças em cima das suas demandas, né, então são terapias individuais, em grupo, em sociedade também, em alguns momentos leva essas crianças também para a sociedade. Se é um déficit que ele tem, a gente tem que levar ele até onde tem a maior dificuldade. E social também. E aí vocês, por exemplo, uma família que assiste o nosso programa e tem uma criança com essa demanda,
ela pode buscar, ela não tem condição financeira, por exemplo, de pagar um tratamento, ela pode buscar? Sim, pode ir até a sede, que fica localizada ali no Pinheiro, e conversar com a nossa assistente social, né? Existe uma lista de espera, né? Porque até o processo de tratamento é um processo de longo prazo, não é com 6 meses, já está recebendo alta terapêutica, então é um processo longo, né, de longo prazo, mas sim, pode ir lá, falar com a assistente social para ficar no aguardo nessa lista de espera para ser chamado para os atendimentos. Quando a gente fala de autismo, existem alguns filmes, acho que tinha um filme com Tom Cruise que ele tinha um irmão autista, que ele tinha uma habilidade de ver, de saber dentro de um jogo quem ia ganhar, e ele levava. Alguns autistas têm uma habilidade muito específica. Einstein, por exemplo, foi um deles. Me fala um pouco, a gente estava também conversando aqui em off sobre a vida de Einstein. Você vê, Einstein, ele teve uma influência na nossa sociedade marcante e assim, um divisor de águas, quando ele coloca a descoberta o átomo, né? Veja que ele pensava fora da caixa. Sim. Ele era uma pessoa, e se você for ler um pouco sobre a história dele, ele trabalhava numa biblioteca. O pai dele achava que ele era burro. Olha, usava essa expressão. Ele foi muito discriminado. E ele não era um cientista, ele não era acadêmico, e ele fez essa grande transformação. Me fale um pouco. Então, quando a gente fala sobre os superdotados, vamos esclarecer um pouquinho sobre o grau, né? O autismo hoje é um espectro, então é do mais leve até o mais grave. O leve seria um autista funcional, criança até o adulto, onde ele tem comunicação, ele tem independência, mas observa-se comportamentos que está dentro do espectro. Não seria tão expresso como é o grave, né? Que o grave é dependente de terceiros, né? E ainda existe também na nomenclatura os áspades, que são os de alto funcionamento, que eles têm uma habilidade por algo específico que se torna fora do normal. Então, eu posso não gostar de conversar com as pessoas, ele não tem habilidade de conviver socialmente. Mas se você for conversar comigo, por exemplo, que é o mais comum no público infantil, dinossauros, né? Então, se você for conversar comigo sobre dinossauro, eu vou ficar aqui o resto da tarde conversando com você sobre dinossauro. Aí ele sabe falar sobre aquele específico assunto. Então, tem um repertório incrível, sustentando diálogo, conversando. Mas fora do dinossauro já não... Tirou o dinossauro, eu vou pro meu mundo. Né? Cumprimento e tal, mas você vê o déficit, se não tiver no assunto específico, né? Então, já sai do contexto social, né? Então, esses eram os chamados os áspades, que são de alto funcionamento. E esse seria o classificado Einstein. Isso, exatamente. É muito interessante. Nós temos muitas pessoas, né, que às vezes adultos que não são diagnosticadas. Que não foram diagnosticados, né? Silmara, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. Parabenizar você, tão jovem e já se ocupando de assuntos tão necessários e de uma solução, de busca de solução para os nossos excluídos, né, autistas, para a inclusão desses autistas. Você vê dentro da sua sala, você foi a única, na sala de aula, a única que se dedicou a esse tema. Então, o programa lhe parabeniza por por seu empenho, né? E tenho certeza que você fará já está fazendo e fará cada vez mais transformações em vidas, né? E deixa o seu recado aqui, o recado que você gostaria de deixar, o endereço, por favor, do local para que as pessoas possam buscar e entrar em contato. Você também como fonoaudióloga, né? Além de deixar o contato do local para atendimentos, né, terapias, eu também gostaria de deixar aberto para voluntários que queiram conhecer o autismo através de um trabalho social, que é o Onda Azul, que acontece aqui em Maceió, né, aos sábados,
Agora em janeiro não está acontecendo por conta do período de férias, que é literalmente voluntário, né? É um trabalho feito com crianças autistas, hoje em média 25 crianças, que é o surf-terapia que acontece na praia ali de Jatiuca, aos sábados, a cada 15 dias, né? Em fevereiro já começa. Em fevereiro nós começamos. Ainda a gente não divulgou o calendário, mas em fevereiro estamos começando. E fica o convite para quem quiser participar, para quem quiser conhecer o Mundo Azul e ser voluntário. E o número? O número para ter então, contato. a gente vai deixar as redes sociais para entrar em contato, que hoje é o que mais está mais acessível, né? Para entrar em contato através das redes sociais, para ser voluntário. Qual que é a rede social? É @PaiaLagoas, Onda Azul. Ótimo. Então, fica aí o seu recado. Obrigado pela sua presença no programa. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Volta a semana que vem. E a gente está esperando você aqui sempre com novidades e sempre no caminho do bem. Até lá.